Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vim fazer então um vídeo com as novidades aí na estante nos últimos meses. Temos alguns meses acumulados aqui, então setembro, outubro, novembro e dezembro, bastante coisa. E vou começar então com uma tradução recente minha que saiu e chegou aqui em casa, que é Bambi, de Felix Salten, publicado pela editora Texugo. Foi muito interessante traduzir esse livro. O Felix Salten é um autor austríaco, né? Um livro escrito em alemão. E foi muito encantador conhecer essa história fora da versão Disney, que era a única que eu conhecia até então. E eu acho que são livros, né, são textos, enfim, narrativas consideravelmente diferentes, né? A maneira com que a morte da mãe acontece é muito diferente. Eu acho que mesmo a narrativa, tem um capítulo em particular que eu gosto muito, que é um capítulo sobre o tempo e a passagem do tempo e a efemeridade da vida, enfim, contado da perspectiva de uma folha numa árvore, que eu acho uma fofura, assim. E, enfim, foi um projeto muito legal, gostei muito de ter participado desse livro, então caso alguém tenha interesse, eu recomendaria. Foi assim, uma tradução muito gostosa de fazer. Depois disso, algumas compras. Está aqui o livro novo da coleção Nós Outras, que é Os Sinais de Nós, da Lina Meruane, traduzido pela Elisa Menezes. É uma coleção organizada pela Mariana Sanches para Relicário, e é uma coleção que eu gosto muito. Eu estou um pouco atrasada nas leituras, preciso colocar em dia isso ano que vem, mas gosto muito da coleção como um todo. E a Lina Meruane é uma autora que está retomando, né, retornando a coleção. Ela já tem o Tornar-se Palestina, que também é um livro que eu gosto muito. E aqui ela é um livro de memórias da infância de uma menina que estuda no Chile e o seu passado vinculado ao golpe militar que depôs o presidente eleito Salvador Allende em 1973. Então, bem curiosa com esse aqui, é um curtinho da coleção. Outro livro de não ficção, de ensaios, que eu comprei foi o Só Sei Que Foi Assim, do Octávio Santiago, publicado pela Autêntica, A Trama do Preconceito contra o Povo do Nordeste. Esse aqui é um autor que eu ouvi falando na Flip, numa mesa com a Bruna, no lançamento, uma espécie de lançamento do Horas Escuras, e os dois falando como escritores do Nordeste, essa percepção que a gente tem como Brasil do Nordeste, e me interessou muito já então de pensar quais são essas imagens, e, enfim, então tô bem curiosa com essa leitura. Um livro que eu comprei na Feira do Livro aqui da UFPR foi o Língua Nativa, da Suzette Haden Elgin. Saiu pela Aleph com tradução da Jana Bianchi. E é sobre um futuro distópico em que as mulheres vão perdendo direitos aí ao longo dos anos. Então estou curiosa para saber mais sobre esse aqui. Um livro novo também aqui é uma tradução de textos da Elfriede Jelinek, né, que é a escritora que eu estudei no doutorado. Daqui o do texto Impotente ao Teatro Impossível, com organização e tradução do Arthur Kohn. O Arthur estava fazendo o doutorado dele um pouquinho antes que eu, e a gente se cruzou aí nesses anos em eventos, fiz um curso muito legal com ele também. E aqui saiu então tradução de 6 peças da Jelinek, né, que ele fez durante o doutorado, pela editora Perspectiva. Estou bem curiosa para encontrar a Jelinek com um outro olhar. Eu ainda, na realidade, eu comecei a ler, eu li o texto de introdução do Arthur, mas ainda tá soando muito trabalho, ainda parece muito com estudos. Eu acho que eu vou esperar ainda mais um tempinho para chegar aqui, mas fiquei muito feliz da gente ter mais e ele, né, disponível no Brasil. As peças disponíveis aqui são Doença ou Mulheres Modernas, que é mais do começo ainda da obra da Jelinek. Fausta não tá, que é um texto com uma intertextualidade muito grande com Fausto, do Goethe. O País nas Nuvens, As Implicantes, que é um texto que critica as políticas europeias relacionadas à crise migratória. O Rechnitz, O Anjo Exterminador, e Sem Luz. Então estou bem empolgada e bem feliz com essa publicação. Depois disso, uma única compra de Black Friday, que foi As Últimas Crianças de Tóquio, da Yoko Tawada.
A tradução aqui foi feita por um grupo grande. Pelo que eu vi, não encontrei informações de exatamente como eles trabalharam, mas eu ainda não procurei muito na internet, então vou procurar. O trabalho foi coordenado de tradução, né, por Satomi Takano Kitahara, e fizeram parte Daniel Leal, Elisa Figueira de Souza Correia, Elisa Macei Sasaki, José Luiz Martins Lessa, Maria Esther Reis Martins, Max Daniel Silveira de Freitas, Moisés Arthur Paulino Pouzin e Tiago Pereira do Rego. Foi publicado pela Todavia. Também é uma coisa de futuro distópico, aqui a ver com idade, os idosos vivem quase para sempre e o resto das pessoas morre ainda jovem e um bisavô lutando para manter seu bisneto vivo. Então, curiosa com esse aqui também. Um lançamento aqui local, tá aqui o Escrever e Ser ou Não Ser Mãe. Ave Barreira, Lola Horner e Nilceia Pedra são meio que as organizadoras. É um livro sobre maternidades e maternidades dissidentes, que saiu pela Arte e Letra. Ele vem de um projeto mexicano que foi organizado pela Ave Barreira e Lola Horner, que foi traduzido por alunos da Nilceia dentro da graduação de letras, organizado por ela e com convite a escritoras brasileiras para acrescentarem seus contos e relatos sobre isso. Então, muita gente legal envolvida e estou bem curiosa para ler e conhecer esse aqui também. Um presente que eu ganhei aí nesses meses está aqui a Invenção das Mulheres, construindo um sentido africano para os discursos ocidentais de gênero. E agora eu vou deixar minha ignorância muito explícita na internet. Oyoronke Oyevumi, eu vou aprender a falar esse nome para um próximo vídeo. É um marco referencial muito grande nas pesquisas de gênero e decolonialidade. Tô bem curiosa para conhecer esse daqui. Saiu pela Bazar do Tempo com tradução de Wanderson Flor do Nascimento. Depois disso, 2 trocas de sebo, né? Levei algumas coisas. Peguei o Primavera Sombria da Unica Tsun. Tô bem curiosa com esse daqui. Saiu pela Sem Cabeças com tradução de Cláudia Cavalcante, uma coisa meio surrealista, e também um outro livro que é meio relacionado a pesquisas minhas é O Viajante de Saias, da Ludmila de Souza Maia, que saiu pela COSAC, a nova COSAC, sobre mulheres viajantes, né? É o tema do meu mestrado e, enfim, me interesso bastante pelo tema, então tá aqui um livrão grande com muitas fotos e quadros, enfim, bastante interessante como edição também. Indo agora para minha pilha de recebidos, começando com um zine da Rebeca. Eu vou deixar o Instagram dela para quem quiser ver, um zine relacionado à tradução. A Rebeca foi num dos clubes do livro traduzido, foi muito legal conhecer ela, enfim, então quem quiser dar uma olhadinha, eu vou deixar o Instagram da Rebeca aqui. Livros, então. Um que eu fiquei muito feliz de ver publicado é o Cerca Vivas, da Rai Grodowski, uma escritora aqui de Curitiba, saiu pela editora Zuc. Pelo que eu já vi, uma neta que recebe como herança a casa da avó dela e vai para esse lugar, e a avó dela tinha essa coisa meio relacionada às plantas, à natureza, à saúde a partir disso, os chás, essa imagem meio muito leve por enquanto, muito sutil de uma bruxa. Não sei o quanto a Rai vai explorar esse caminho ainda no livro ou não. Eu conheço a Rai, ela participou de uma oficina de escrita que eu dei, e eu acho que o livro já estava meio na cabeça dela naquele tempo, então ver ele sair assim é muito legal, fiquei muito feliz por ela e estou bem curiosa para ler esse em breve. Mais publicações de amigos, está aqui um livro do Alan Norões, que é um querido amigo e um ótimo preparador, preparou algumas das minhas traduções também. E está aqui 3 peças dele. O título da coleção é Eu Queria Ser um Piano de Cauda ou um Oboé. Saiu por uma coleção chamada Outras Palavras, organizada pela Biblioteca
do Paraná e, enfim, estou muito, muito feliz com essa publicação também. Eu já li, na realidade, eu já assisti a leitura de uma das peças e gosto muito, que é Os Senhores Repararam que a Viscondessa de Mataburros é uma porca. Estou curiosa também para conhecer os demais textos aqui. Depois disso, muitas coisas aqui desses meses do grupo Companhia das Letras. Está aqui o Boris e Marina, livro de poemas do Alberto Martins. Esse aqui tinha me interessado, ó. Conta-se que Marina Tsvetaeva, ao receber uma carta pela manhã, punha-se logo a respondê-la num caderno de rascunhos e integrava a atividade ao trabalho criativo do dia, conferindo-lhe o mesmo valor artístico que concedia a todos os seus escritos. E aqui o poeta vai se inspirar na troca de cartas entre Boris Pasternak, a Marina Tsvetaeva e Rainer Maria Rilke, e vai pensar um pouco sobre isso em forma de poema. Estou curiosa para saber como que é esse processo. Enfim, veremos. Tenho aqui também A Fraude, da Zadie Smith, livro novo dela, com tradução da Camila von Hodefer. Gosto muito do que eu já li da Zadie Smith, apesar de não ter lido tantas coisas dela, e eu tenho uma certa fascinação por entrevistas e falas da Zadie Smith. Eu acho ela muito, muito inteligente, muito cativante, então curiosa. Eu acho que eu tenho um outro livro em casa dela que eu não li ainda também. De autoras brasileiras, está aqui o Meridiana, da Eliana Alves Cruz. A Eliana é jornalista, escritora, roteirista e tô bem intrigada para conhecer uma autora nova. Um que eu tô bem intrigada também é o Salvamento, Leituras do Naufrágio, da Johnny Brand, com tradução de Floresta, que saiu pela Zahar. É um livro pensando, né, um livro de não ficção, que vai pensar sobre a literatura e a violência dentro da literatura, mas também o salvamento na literatura, enfim, curiosa. A Johnny Brand veio para a Flip, eu acho que foi a Flip de 2023, se eu não me engano, e foi bem interessante ver as falas dela lá, e desde então estou com vontade de conhecer a escrita dela. Daqui também está O Tempo das Cerejas, da Montserrat Roig, tradução de BRGB e Meretier Hernando Marçal, do catalão. Muito curiosa essa descoberta que a gente está tendo do catalão. A gente fez um episódio com BRGB do Clube do Livro Traduzido, vou deixar o link para quem quiser dar uma olhada, falando sobre essa questão de traduzir do catalão. Foi muito gostoso a conversa e bem curiosa com esse aqui também. Outra tradução da Camila, tá aqui o Raízes Loiras, da Bernardine Evaristo. Também é essa escritora que eu já tenho alguns livros em casa e ainda não li, mas uma sátira eletrizante e comovente sobre o significado do colonialismo, da escravidão e da liberdade. E Macbeth, de Shakespeare, tá aqui também. Achei a capa bem legal, tradução de Lawrence Flores Pereira, saiu pela Penguin. Indo para a última pilinha aqui, um livro do pessoal da Telaranha, que é uma editora aqui de Curitiba, tá? As Tias, um livro de contos da Fernanda Marra. A Fernanda é de Goiás, isso, nasceu em Goiânia, e tô bem curiosa, a edição ficou muito bonita. Deixa eu tentar mostrar para vocês. As edições da Telaranha são sempre muito, muito bonitas, muito cuidadas, e bem curiosa para conhecer esse daqui. Outro livro do Beethoven, O Tesouro de Sierra Madre, um autor do alemão. Esse aqui saiu pela Imprimatur e teve tradução de Érica Gonçalves Inácio de Castro. Eu já tenho um outro livro dele aqui, que é um livro dele bem conhecido, que eu ainda não li, então também vai fazer companhia ali na estante para em breve chegar neles. E recebi também algumas coisas da Biblioteca Azul. Tá aqui o Educação da Tristeza, do Walter Ugumãe, um escritor português. Eu gostava muito de ler Walter Ugumãe e deu uma cansada depois de um tempo, mas ele vai falar sobre vida, seus mistérios. Eu acho que é um livro que se relaciona, fala muito sobre luto também.
É um lançamento do Ray Bradbury, da Biblioteca Azul, que é o Licor de Dente de Leão, tradução de Adriano Scandolara. Eu não gosto tanto assim do Fahrenheit 451, eu acho que é uma boa ideia, uma execução razoável, mas eu vou dar uma chance aqui, vou dar uma olhadinha nele, ver o que eu acho. O pessoal que já leu me conta o que vocês acharam do livro. E por fim, o Voltar a Quando, de Maria Helena Moran. Esse aqui eu tô bem interessada, porque é uma escritora venezuelana e, pelo que eu entendi, ela escreve em português. Se eu não me engano, a gente não tem... aqui, na realidade, ela mesma traduziu, tá? Assim, Maria Helena Moran, tradução Maria Helena Moran. Então, ela se autotraduziu, interessante. Eu acho interessante pensar, esse texto se eu não me engano, nunca li ninguém da Venezuela, e como a gente está recebendo, né, esse fluxo migratório, eu acho interessante saber mais sobre a história do país também, para a gente poder se relacionar com essas pessoas, receber essas pessoas melhor, né? Então, acho que vai ser uma leitura bem interessante. Também fiquei feliz de ver que uma editora tá publicando sobre isso. Bom, pessoal, é isso. Então, esses foram os livros novos aí nesse período todo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso já tenham lido alguma dessas coisas, me contem o que vocês acharam nos comentários. Até o próximo. Tchau, tchau.